Tinha para nós fazermos ela a melhor semana das nossas vidas. Que bom que você, empreendedor e empreendedores, estão aqui comigo. Eu sou Ederson José Engler e eu falo aqui do programa Meu Bairro Negócio através da Rádio Jara, uma rádio além da música, que tem todo o objetivo de levar até você muita informação, entretenimento, fazer o que precisa ser feito para que você seja alimentado de uma comunicação positiva. Isso mesmo. Agora, 7 horas e 38 minutos aqui na capital morena, 8h38, horário de Brasília. É muita satisfação de estar mais uma semana aqui, pronto para entregar para você um programa de empreendedorismo que realmente entrega a prática, o ensinamento, os conteúdos que farão você sair, né, do ponto que você está para um ponto melhor. E hoje temos entrevista, hoje temos a Rebeca aqui para falar um pouquinho sobre mobilidade urbana conectada ao empreendedorismo local da cidade. Então vai ser muito bacana, daqui a pouquinho a partir das 8 horas. Antes disso, a gente vai fazer o nosso momento de conexão com Deus, esse momento tão especial e tão importante na vida de qualquer ser humano. Então, daqui a pouquinho a gente já começa esse nosso momento tão especial. Eis então mais um momento especial para você, para mim, qualquer pessoa que tenha essa grande oportunidade de mais um dia, de ter mais um dia em sua vida. Mais uma oportunidade de fazer realmente o melhor dia até agora. Uma leitura da Bíblia para que nós possamos refletir. É a leitura do livro do profeta Isaías. Capítulo 1, iniciando no versículo 10. Eu gostaria e até sugiro que você possa tomar fôlego, respirar profundamente, pelo menos uma vez. Isso vai oxigenar a sua mente, para poder receber realmente aquilo que é importante que você receba. Para deixar de lado muitas vezes o julgamento, aquelas coisas que tipo, para que isso agora? Ou tantas outras coisas mais. Não é o que nos acontece todo dia, não é o que tem todo dia. É como nós nos comportamos com isso. Então vamos lá, a leitura. Ouvi a palavra do Senhor, magistrados de Sodoma, prestai ouvidos aos ensinamentos do nosso Deus, povo de Gomorra. Que me importa a abundância de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto de holocaustos, de carneiros e de gordura de animais cevados, do sangue de touros, de cordeiros e de bodes, não me agrado. Quando entrais para vos apresentar diante de mim, quem vos pediu para pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer oferendas vazias. O incenso é para mim uma abominação. Não suporto lua nova, sábado, convocação de assembleia, iniquidade, com reunião solene. Vossas luas novas e vossas solenidades, eu as detesto. Elas são para mim um peso, estou cansado de suportá-las. Quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Ainda que multipliqueis a oração, eu não ouço. Vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos. Tirai a maldade de vossas ações de minha frente. Deixai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Procurai o direito. Corrigi o opressor.
julgai a causa do órfão, defendei a viúva. Essas são as palavras desta leitura de hoje. E é interessante a gente prestar atenção que, para o nosso grande Pai, para Deus, eu vou colocar as minhas interpretações. De nada vale grandes sacrifícios, como está escrito aqui, se eles são vazios. Faça o simples, o mínimo, o pequeno, mas de todo o coração. Faça de bom grado. Faça para aqueles que estão ao seu redor, independente de quem seja. Talvez você não está perto daquele que tanto você queria ou quer. Então nós temos que ter o cuidado para fazer de bom coração. E nisso está o eliminar julgamentos, porque do que adianta fazer grandes sacrifícios para impressionar a Deus, se nos mais simples Ele não está presente. O tratamento com aqueles que estão ao seu lado, o tratamento com você mesmo. Olhar de desprezo muitas vezes para aquilo que está bem próximo de você, só porque é pequeno. E muitas vezes as ações maiores, grandes, que chamam mais atenção, só para impressionar, para fazer de conta. Então cuidado com querer impressionar. Deus já sabe de tudo. Então por que Ele nos permite fazer? É porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Que a gente possa fazer o que nós quisermos fazer. E aí, a consequência também passa a ser nossa. Que neste dia você possa, assim, realmente dar atenção às pequenas coisas, os pequenos movimentos do dia. As mais simples coisas que você pode fazer. E assim, elas farão muito mais do que você imagina. Nosso grande sócio, esse Deus, o único, já nos deu o melhor empreendimento, a nossa grande vida. E o que a gente faz com ela? Que Deus possa estar presente na sua vida, que assim você deseje. Permita que você se conecte através daquilo que você acredita. E que o ponto fundamental, o ponto base para tudo seja Deus. Pare de julgar, pare de reclamar, pare de criticar. Honre, dê valor, aproveite. Está tudo pronto. E que assim você possa realmente ter esse dia como o mais especial da sua vida. Mas somente até hoje. Fundamentalmente é o dia que mais importa na sua vida. O dia de hoje. Que assim você decida e assim você aceite. E assim é. Que Deus abençoe o seu dia, que você possa realmente fazer deste o melhor. Que no seu trabalho, que no seu empreendimento, que na sua família, que na sua vida, o melhor já esteja acontecendo. Imagine-se no final desse dia, do dia de hoje,
agradecendo por tudo. Já comece agora, agradeça por esse dia incrível. Que Deus abençoe muito a sua vida. Muito bem, depois desse momento tão especial, que você possa realmente então fazer deste o melhor dia da sua vida. Daqui a pouquinho a nossa entrevistada está chegando aqui para nós falarmos sobre mobilidade urbana, sobre empreendedorismo aqui da nossa cidade. Então vai ser muito bacana trazer mais uma pessoa para falar sobre isso que é tão importante, que a gente acredita ser tão importante, que é o empreendedorismo, que é essa ciência que faz com que você possa conquistar o que você tanto deseja. Liberdade, dinheiro, tudo sim é possível. O empreendedorismo, claro, ele é um pouquinho mais desafiante, então você tem que se dedicar um pouquinho a mais. É uma ciência que precisa ser aplicada. Só saber dela não resolve nada. Tem que colocar em prática. Quero mandar um abraço antes de a gente passar aqui para o próximo bloco. Mandar um abraço para o pessoal lá da 067 Wash, a lavanderia aqui da nossa cidade. A lavanderia que realmente é diferenciada. Principalmente porque tem um sistema de tingimento de roupas único. Aqui na nossa cidade é a única empresa que entrega esse serviço da forma que entrega. Tingimento industrial, sim, você consegue renovar peças do seu guarda-roupa aí, assim como o tecido original ali da peça de roupa que você tem foi tratado com um tingimento, tá? De forma industrial. Então esse é um diferencial da lavanderia 067 Wash e você pode aproveitar disso, tá? Pelo telefone 067 3045 3020 você consegue agendar, tirar as suas dúvidas, saber um pouquinho mais sobre esse diferencial de tingimento, tá? E também nesse mesmo número, no 3045 3020, você consegue agendar o delivery, que é outro diferencial da 067 Wash. Você consegue organizar para que o pessoal da 067 Wash vá até a sua casa buscar as suas roupas e te devolva ela limpinha, cheirosa e passada, exatamente. Para você ir até o endereço da 067 Wash, você vai na rua Marechal Rondon 2430, aqui no centro de Campo Grande. São nossos vizinhos, próximos aqui da Rádio Jara, próximo da Praça Esportiva Belmar Fidalgo. Então, na rua Marechal Rondon 2430, centro de Campo Grande, você encontra o endereço, com uma reforma esplêndida lá, quase no finalzinho, uma instalação pronta para te atender, para te receber com excelência. A Débora e todo o time lá da 067 Wash estão prontos para te atender com o melhor do serviço de lavanderia e tingimento. Lembrando que todo sábado ainda tem a promoção, tá? Lá no nosso site, no www.radiojara.com.br, você encontra um banner da 067 Wash e você clica nele, é direcionado para o WhatsApp e alguém lá do time vai te atender para poder agendar para o sábado, tá? Que é o dia da promoção, um desconto muito especial. Além de você poder aproveitar durante a semana de todos os serviços ali entregues pela lavanderia 067 Wash. Simples assim. Então um abraço para todas as meninas, ao Alan Fernandes e ao Urandir, são os proprietários ali da lavanderia 067 Wash. Um forte abraço e uma ótima semana para todos ali da 067 Wash. E a gente dá continuidade aqui até a nossa entrevistada chegar para a gente falar mais sobre empreendedorismo. E vamos lá, o pote das inspirações, para a gente saber o que esse potinho tem de mensagem. E mandar um abraço aqui para o querido Otto Hartmann, que no sábado nos concedeu um treinamento. Nós falamos sobre vendas, sobre a questão digital, essa conexão hoje fundamental para todos os empreendimentos. Todas as empresas precisam estar conectadas digitalmente, fazendo um trabalho de excelência. Não basta apenas estar no mundo digital, tem que estar com profissionalismo para ter o resultado, sim, que precisa ter e está buscando ter. Mensagem aqui do nosso pote das inspirações, número 61. Aceite o que é, esqueça o que foi, tenha fé no que será. Simples assim. Então aceite o que é, esqueça o que foi e tenha fé no que será. Olha só que mensagem bonita para esse dia.
Hoje, né, dia 11 de julho de 2022, agora 8 horas aqui na capital morena, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A gente vai para uma música aqui e daqui a pouquinho a gente já volta, depois dos nossos intervalos, para mais, né, programa Meu Bairro, Meu Negócio. Aguardando nossa entrevistada, daqui a pouquinho ela chegando na rádio, a gente já começa a nossa entrevista para falar bastante sobre empreendedorismo. E agora há pouco mandei um abraço para o Otto Hartmann, que fizemos né, no sábado a entrevista com ele, diretamente do Rio Grande do Sul. E falando da importância, né, da prospecção, do atendimento e o como é necessário, o quanto é necessário e como é importante a questão do ingresso, né, nesse mundo digital, nessa questão que está muito forte e importante. Hoje a velocidade de alguns negócios tem surpreendido, simplesmente porque o trabalho de conexão com o cliente hoje está otimizado. Hoje, né, através do celular, através de toda essa tecnologia à nossa disposição, é muito interessante as informações chegarem em tempo real para milhares de pessoas. E no mundo do empreendedorismo, no mundo das vendas, isso se tornou uma ferramenta muito importante. Porém, é necessário, assim como nós falamos no sábado, entender os números dessas informações que você recebe, entender o que essas informações querem dizer a você. Então, tamanha a importância de estar atento, né, estar atento, capacitado para esse mundo digital. Lembrando sempre, né, eu sempre vou reforçar isso, que entender como as pessoas funcionam é importantíssimo. Na verdade, o empreendedor ele precisa estar conectado em vários pilares, independente do seu negócio. Seja o pilar digital, dessa conexão com as pessoas, seja ele entendendo sobre gestão de pessoas, seu próprio time. Gestão de pessoas tem a ver com a questão do contato com o cliente, abordagem, tantas coisas importantíssimas no que diz respeito pessoas. Então, preste atenção, querido empreendedor e empreendedora. Cada vez que você se aperfeiçoar, você vai estar chegando mais próximo do seu objetivo. Simples assim. Não tem muito segredo. A conexão, o atendimento, a apresentação do seu produto ou negócio, ele é simples. Você já faz isso. Eu digo assim que a gente consegue fazer muita coisa sem a intenção da venda e fazer com naturalidade. E quando se fala em vender, pronto, aí cria uma barreira muito forte de como fazer isso. Então, é muito importante que você esteja sempre preparado. E emocionalmente é um dos fatores de preparo de extrema importância, porque justamente o teu resultado de conexão ele vem com o seu estado emocional alinhado. Simples assim. Simples assim. Também quero mandar um grande abraço ao Rica Silva, né? Um grande artista da música, uma pessoa fenomenal. Nosso cliente, nosso que eu digo meu e da DAI, que nós temos a agência, né? A Miraia, uma agência com inteligência em marketing, e o Rica é um dos nossos clientes, mas também, antes de tudo, ele é um grande amigo, um parceiro de negócio. E nesse final de semana ele esteve aqui em Campo Grande fazendo um show, uma apresentação. Foram 6 horas de som, né, de música, com uma maestria incrível. No sábado também, aqui na Rádio Jara, tivemos o Rica Silva concedendo uma entrevista em um horário especial para o programa A Hora da Gratidão, Marcelo Caetano. Então, fez uma bela entrevista com o Rica Silva. Tivemos aqui o Vitão, né? O Victor, junto nessa entrevista. E essa semana sobe para o nosso canal no YouTube para você apreciar. Foi um show, realmente foi um show, né? Rica entregou aí música, entregou muita história bacana. Para quem quer conhecer um pouquinho do Rica Silva, então fique atento ao nosso canal no YouTube, aqui no site da Rádio Jara também. Nós teremos aí essa entrevista gravada. Então, Rica, um grande abraço, parabéns pelo ser que você é.
E muito obrigado, né, por tanta entrega, entrega de tanta excelência. Parabéns ao Marcelo também pela entrevista, né? Foi show de bola. Então, esse final de semana passamos juntos, tivemos treinamento na sexta-feira, uma imersão que o Rica concedeu de musicoterapia. Algo que eu não tinha um contato direto, já tinha ouvido falar, mas não tinha presenciado. Então, nós, como agência, organizamos esse evento. Então, e eu, particularmente, gosto demais, né? Porque o que tem a ver com desenvolvimento pessoal para o Ederson, né, é muito importante. Então, não só organizar, mas também participar desse momento com o Rica foi de muita importância. E eu até quero trazer aqui um insight e um ensinamento desse momento terapêutico, né, de musicoterapia, que foi a questão da regência musical, no que diz respeito a reger, né, pessoas que estão ali com instrumentos ou criando um som, independente, como o Rica fala, né, nós emitimos sons. E isso que cria a música, né? E quando ele falou sobre regência, que tem a ver com a liderança, a tamanha importância que tem o líder saber o que está fazendo, para que ele possa dar a direção aos seus liderados. E na música é assim, o líder, o regente, o maestro, ele precisa saber, né, o que ele está fazendo para que o seu time seja conduzido da melhor forma possível. Interessante porque assim, parece que a musicoterapia tem a ver com escutar música, e não. Como Rica diz, a música, na musicoterapia, ela não é o fim, ela é o meio, ela é o que conduz ao resultado. E foi bem interessante, tivemos ali várias pessoas participando e tendo seus resultados, né, de percepção, de entendimento, de aprendizado. Foi realmente de extremo valor a noite de sexta-feira com essa imersão terapêutica. Foi muito legal, foi maravilhoso mesmo. Eu vou colocar uma música aqui até que eu possa organizar a chegada aqui da nossa entrevistada. Ela já está aqui na Rádio Jara e a gente organiza aqui e já começamos então esse bate-papo empreendedor. Muito bem, de volta aqui na programação da Rádio Jara, já com a nossa entrevistada aqui, a Rebeca Damasceno, empreendedora, para falar sobre, né, essa ciência tão importante que é o empreendedorismo, seus projetos e a sua visão de tudo isso aqui para a nossa cidade. Por enquanto, né, Rebeca? Porque dá para ir longe com esses projetos. Bom dia. Bom dia, bom dia. Empreender sempre tem a possibilidade da gente estar crescendo e ganhando escala e fazendo novos profissionais na área, né? Sim, sem horizontes, né, determinados. Muito bem. Então, falando sobre mobilidade urbana, que projeto é esse que você está trazendo aqui para a nossa cidade? E sabendo que esse é um dos problemas, né, bem latentes, assim, porque não é tão simples. Apesar do nosso trânsito ser tranquilo, essa questão de aplicativos de mobilidade urbana tende a ter algumas notícias não positivas, né? Cancelamentos, falta de motorista, preços abusivos e tantas reclamações que a gente vê. O que você vem com esses projetos assim para melhorar então esse quesito da mobilidade urbana aqui na nossa cidade? Então, o Pé de um Carro, ele se destaca justamente pelo diferencial, para a gente estar estudando o mercado desde 2019. Então, ele é um aplicativo, na verdade, com um sistema similar aos demais, mas com um projeto diferenciado. Porque uma das maiores causas de cancelamentos hoje, na verdade, é devido à defasagem dos ganhos dos motoristas. Porque com o aumento da inflação, de valores e tudo que está havendo no mercado daqui do nosso país, tudo tem subido de preço, mas o ganho deles não. O repasse por parte das plataformas, inclusive, é feito aos passageiros. Os passageiros têm sentido o reajuste, só que esse repasse não tem sido feito de forma igualitária ou justa
de modo que os ganhos dos motoristas não fiquem defasados, que é o que está gerando a série de cancelamentos que a gente vê aí no mercado, né? Sim. Então, essa dificuldade de carros, na verdade, se deve devido a isso, porque os motoristas agora, eles têm literalmente estudado quais corridas atender para eles não terem perda e acabar pagando para trabalhar. Na plataforma, a gente está trabalhando, na verdade, na empresa, a gente trabalha com economia solidária. Então, a gente vem associando o que já tem no mercado com uma forma diferente de gestão. Eu trabalho com marketing, a gente já se conhece há algum tempo, a gente já conversou sobre isso, inclusive. E então, eu estou associando algo que já vem de prática da necessidade, hoje global, na verdade, que é a questão da economia solidária, hoje a distribuição de ganhos por via de cupons de desconto, cashback. A gente vê muito mercado online trabalhando com marketing de afiliados, marketing digital. Então, por ter esse conhecimento, o Pé de um Carro ele trabalha um pouco com marketing de afiliados e economia solidária. De que forma? Utilizando o cashback. Hoje a plataforma está para ser lançada daqui a 30 dias e a gente hoje, na verdade, está buscando a parceria do comércio local, porque a gente acredita que mover a cidade é mover um conjunto. Então, o que a gente hoje está buscando? Parceria com o comércio. A gente vai estar cadastrando, na verdade, os comércios, a gente já está conversando com alguns, fechando parcerias. Por quê? O comércio hoje, devido à pandemia, muitos dos comerciantes usam o delivery, né? Para entrega, para produtos, para tudo. Hoje a gente compra roupa, sapato, tudo pela internet, fora a questão da mobilidade. Então, o Pé de um Carro, ele é mobilidade e entregas, o que possibilita a gente estar fechando com o comerciante. Nós somos um único aplicativo hoje no mercado, posso te afirmar sem medo, que vai estar pagando comissionamento para o comércio, para o passageiro e para o motorista. Então, o Pé de um Carro ele dá a possibilidade do comerciante ganhar em cima da mobilidade urbana da cidade. Tá, e esse cadastro, então, explica um pouquinho, tipo, o que o comerciante ele vai ter além, como vai funcionar isso, como é diferente, né? Então, não é tão comum eles receberem algum benefício quanto a isso. Na verdade, não é tão comum, justamente porque a gente tá fazendo um lançamento, assim, que nesse quesito é inovador no mercado, né? A gente tem uma plataforma do qual a gente está fechando parceria com os comerciantes, que se chama deliverydobrasil.com, que é onde o comerciante pode estar fazendo um cadastro dele para poder estar montando um catálogo, né? E nesse catálogo do delivery dá para você vender qualquer coisa, inclusive prestação de serviço. Então, lá você pode vender produtos farmacêuticos, pet, loja, tudo que você imaginar. O delivery ele é compatível para vender. Inclusive, montando a loja, o pedido do cliente vai pronto, automatizado, diretamente no WhatsApp do comerciante, né? O que acontece? Para poder associar o Pé de um Carro, a gente está dando um desconto, o delivery está saindo quase que gratuitamente, somente por uma questão de custo, né? Uma taxa simbólica para o comerciante, para ele poder estar ganhando a mobilidade. Então, vamos supor, o comerciante que hoje se cadastra no delivery, o valor normal do delivery é R$ 365, que seria R$1 por dia, e a gente não cobra comissionamento sobre as vendas. Para o lançamento do Pé de um Carro, como ele é um catálogo que a própria pessoa faz, né? A própria pessoa monta o cardápio, a loja, a gente dá uma assessoria quando a pessoa não consegue fazer, mas a pessoa montando a loja, a gente está fazendo o valor dele com 80% de desconto. Então, assim, se 365 já está bom, imagina você pagando R$ 75 por ano para você vender online, isso para os comerciantes que fizerem parceria com o Pé de um Carro. Então, dá menos de R$ 8,00 por mês para você poder ter sua loja online e fazendo parceria com o Pé de um Carro para poder fazer entrega de produtos, mercadorias, transporte dos clientes com segurança. Os nossos motoristas eles são cadastrados. O Pé de um Carro hoje, Ederson, ele é um único aplicativo em Campo Grande que está legalizado. Um único. A nossa prefeitura ela fez uma regulamentação para os motoristas de aplicativo e para as plataformas, para aumentar a segurança do passageiro.
e nenhuma plataforma está cobrindo com as exigências locais, nenhuma. O Pede um Carro a gente ainda vai lançar e a gente já está autorizado a funcionar. Qualquer usuário pode checar no site da Getran quais são as plataformas que estão legalizadas na cidade e verificar que a informação que eu estou passando ela é verídica, né? Então, inclusive, trazendo a atenção do usuário quanto a andar nas plataformas que estão irregulares e clandestinas, né? Porque as grandes ainda não se regulamentaram, mas ainda tem, querendo ou não, algum suporte. Elas pagam multa, infelizmente, ao invés de andarem regulares na cidade, mas tem muita plataforma pequena, irregular e clandestina dentro de Campo Grande. Então, eu venho também para poder fazer, de repente, uma denúncia e alertar o passageiro quanto à segurança, que a gente vem vendo muita matéria a respeito, né, dos aplicativos. Tem uma galera trabalhando que é idônea, que trabalha bem, motoristas que levam a profissão a sério, mas tem muita gente, infelizmente, que não tem o profissionalismo correto e nem preparo para atender o cliente, né, como a gente vê na mobilidade urbana. Então, a gente vem com essa preocupação, buscando a questão de qualificação, conversando com os motoristas. A gente tem a visão que o motorista é empreendedor, ele não é um funcionário da plataforma, porque, na verdade, o motorista hoje tem que ser MEI. Então, a gente está preocupado de capacitar esses motoristas, fazer tudo direitinho para poder estar dando um melhor atendimento para o comerciante e para o usuário de Campo Grande. Ok, legal. Então, só para entender ali o que então, o comerciante tem de benefício é quando ele trabalha conjugando as duas plataformas, o Delivery do Brasil e a Pede um Carro. Pede um Carro. Então, para ele ter o benefício do que seria um retorno, ele estar dentro da plataforma do Delivery e aí ele estar associando-se também ao Pede um Carro, é isso? Porque na verdade aí hoje... ele tem o benefício da adesão que diminui 80%. Se ele fizer, ele pode contratar a plataforma independente. Se ele não quiser utilizar o serviço do Pede um Carro, ele não precisa. Ele não obtém o desconto por não ser parceiro do Pede um Carro, que na verdade esse desconto é concedido pelos parceiros do Pede um Carro para utilizar a plataforma do Delivery. Mas elas são plataformas independentes, são duas plataformas que a minha empresa tem. Então, o comerciante pode estar contratando só o aplicativo para entrega e para transporte, só o Pede um Carro, e ele vai estar ganhando cashback. Então, por exemplo, se é uma papelaria, a papelaria se associou ao Pede um Carro. Ela vai fazer um cadastro dos clientes, colocar um QR Code com um código de identificação dela. Toda vez que um cliente dela utilizar o aplicativo do Pede um Carro, todas as vezes, enquanto o cliente dela for usuário do Pede um Carro, ela ganha cashback. Então, assim, para um cliente, de repente é pouco, né? Porque os cashbacks não são altos. Eles variam entre 5 centavos e 15 centavos. Mas, por exemplo, se você pega, levando em consideração hoje que a gente não tem ganho nenhum por indicar aplicativo ou andar, e a gente começar a ter uma indicação, uma rede de indicação de contatos, eu estava fazendo uma conta para o usuário, vamos supor, um comerciante que cadastre 75 clientes, e que esses 75 andem 2 vezes por semana de aplicativo, não mais que isso. Ele tem de crédito R$60 dentro do cartão dele na plataforma. R$60, de repente, esse comerciante usa para ele poder se transportar ou transportar alguém da família dele, porque ele vira um cartão fidelidade dentro da plataforma para ele poder estar utilizando. Então, a gente está indicando o trabalho com segurança. Ele pode estar salvando os motoristas preferidos dele. Então, a gente está trabalhando com um projeto assim, totalmente diferenciado para fazer um melhor atendimento. Mas as plataformas elas são independentes. Tá. O Pede um Carro ele pode baixar. Hoje a gente só está, por enquanto, na Play Store. Só está disponível para Android. A gente está formatando ele para iPhone. E o Delivery do Brasil ele é um site online que vira aplicativo no celular. Ele é uma tecnologia PWA, mas ele é um site. Então, o site é o deliverydobrasil.com. Então, eles podem estar fazendo associado ou separadamente. Tá. O delivery, então, só colocando como a condição de estrutura dele, então, ele é uma vitrine do que seria a oferta da empresa no mercado. Não é um sistema de entregas, e sim um sistema de divulgar o produto, é isso? Na verdade, ele é um catálogo online. Porque hoje a gente vê a necessidade das empresas de venderem online. Hoje a maioria dos comerciantes, prestadores de serviço, vendem seus serviços no Facebook, no WhatsApp, em grupos de WhatsApp, né? Então, o que acontece? Muitas vezes a gente está num grupo,
o comerciante ele manda foto para divulgar o serviço dele, e às vezes manda 10, 20, 30 fotos, lota o celular da gente, é uma coisa que às vezes a gente como usuário até fica um pouco incomodado, né? A gente tira os downloads automáticos, é uma carretada de informação que vem. Então, assim, e ele perde muito tempo. Porque o que acontece? No quesito de lanchonete, outro dia eu estava conversando com um dos comerciantes, né? Ele para um atendimento para poder fazer um atendimento no WhatsApp para efetuar uma venda, e de repente entrou 10 pedidos de lanche. Se é algo que ele vai fazendo manual, um a um, ele atende o primeiro. Quando ele chega no 10º, o cara do 10º pedido demorou muito para poder ser atendido, ele desistiu e já procurou outro. Então, o fato de automatizar as vendas nesse catálogo, porque, na verdade, a pessoa entra, faz contato com o comerciante, a gente ensina o comerciante a estar fazendo uma resposta automática com o link, faça seu pedido no nosso cardápio, em breve falaremos com você. Então, a pessoa clica no link, entra no catálogo, vê tudo o que quer comprar, tudo o que quer aderir, finaliza o pedido. Quando ela finaliza o pedido, já vai para o telefone do comerciante dizendo o que quer comprar, forma de pagamento, se precisa de troco. Então, ele só finaliza e envia o pedido do cliente, o que agiliza o atendimento e aumenta o número de vendas do comerciante. Muito bem. E aí a entrega em si, ela fica a cargo do... É o exemplo que você deu da conexão com o Pede um Carro. Porque quando eu lancei o Delivery do Brasil, eu já tenho inclusive clientes aqui em Campo Grande, ali na Bom Pastor. Eu tenho alguns clientes, o Maisena Lanches é um deles, inclusive, que é nosso cliente. Então, o que acontece? Eles, em específico, eles têm, por exemplo, entrega própria. O Maisena tem entrega própria. Mas tem comerciantes, por exemplo, a Cris, que é na mesma região, que é da pastelaria, ela não tem. Então, ela falou, Rebeca, vocês têm alguma forma da gente entregar? Então, na época a gente já estava desenvolvendo, eu falei, ainda não, mas em breve a gente vai ter uma solução para você. Então, o que acontece? Ela vende o lanche, o cliente solicitando, ela hoje não faz entrega porque ela não tem entregadores, mas ela indicando o Pede um Carro, ela consegue o desconto no catálogo e ainda pode oferecer um serviço que ela sabe que vai ter a segurança, porque são pessoas que são qualificadas, verificadas para fazer a entrega do serviço dela. Muito bem. Então, essa é a questão da conexão com essas duas plataformas, né? Sim. Tá. E o aplicativo, né? Que eu digo assim, é uma das questões muito importantes e tem muita gente que depende, de certa forma, escolheu essa ser uma forma de locomoção dentro da nossa cidade e, assim, no mundo todo é uma opção muito bacana. Hoje o diferencial ele está em solucionar os problemas dos atuais. O que mais o Pede um Carro pode estar oferecendo além do cashback, né, que você falou que é um retorno, e como que funciona essa questão do cashback para o cliente, né, que nem você explicou a parte do comerciante que ele pode estar se associando. E o cliente, como que funciona isso para o usuário no caso? Então, a parte do cashback, na verdade, para o passageiro, o comerciante e o motorista não difere, tá? Dentro do aplicativo tem a parte do cashback e tem a parte compartilhar com amigos ou indique amigos. Nesse indique amigos, quando você clica, ele te dá um código, que é o seu código exclusivo, só você tem ele. Toda vez que alguém entra na plataforma, é pedido um código de indicação. Então, você passando o código de indicação para os seus familiares, colegas de trabalho, amigo, todo mundo, além de aumentar a segurança, porque são pessoas indicadas de uso dentro da plataforma, então dificilmente... O nosso intuito é diminuir o número de pessoas aleatórias dentro da plataforma. Então, isso aumenta a questão da segurança. Os passageiros, eles também são verificados, tá? A gente faz o pedido da questão do passageiro estar enviando um documento com foto e um comprovante de residência para aumentar a segurança dos motoristas que trabalham com a gente, e os motoristas eles são verificados com todos os quesitos de segurança que é pedido hoje pela lei federal. Então, eles checado antecedentes criminais, documentação do veículo, documentação do motorista, para o passageiro também andar com segurança, né? Hoje a gente vê muita violência dentro do transporte, algo que já é antigo. O passageiro, além do cashback, ele pode estar salvando os motoristas favoritos dele. Então, vamos supor, você andou com o motorista do Pede um Carro e você gostou do atendimento do motorista. Você pode solicitar o ID desse motorista pelo bom atendimento. Você vai salvar dentro do seu aplicativo como passageiro os seus 10 top motoristas. A gente colocou uma lista dos 10 preferenciais do passageiro. Então, o que acontece? Quando você solicita esse carro,
A plataforma entende que você dá prioridade primeiro a um desses 10. Se um desses 10 estiver na região, primeiro é chamado para eles. Se nenhum deles estiver, aí é passado para os demais motoristas da região. Com isso, o que acontece? Melhora o atendimento, porque você tem a oportunidade de ser atendido por um profissional que você gostou do atendimento, e o motorista vai começar a se preocupar com a qualidade no atendimento que ele dá. Por quê? Porque se ele atende bem o passageiro e ele tem um número expressivo de passageiros como motorista favorito, ele tem a possibilidade de ter um leque de clientes dentro da plataforma para ele atender. Então, isso dá um diferencial para o cara que presta um bom atendimento, que está andando por toda Campo Grande, dele ter uma preferência por parte dos passageiros pela qualidade no atendimento. Então, o nosso diferencial hoje é segurança, a gente faz a verificação de passageiros e motoristas, o passageiro ganha cashback, ele tem uma série de descontos, estudantes, profissionais de educação e de saúde têm desconto diferenciado dentro da plataforma para poder estar andando, e a gente está procurando trabalhar com taxas fixas. Então, por exemplo, a gente vai ter um horário específico durante o dia e a gente tem um horário específico à noite, de 22 às 5. O valor do pé de um carro é diferente. Por quê? Porque os profissionais noturnos eles têm direito ao adicional noturno, né? Coisa que os motoristas hoje que trabalham de noite não têm. Então, eles têm um direito adicional noturno. Mas a gente está trabalhando com os motoristas a questão da gente não trabalhar com dinâmico, que é o que mais tem onerado os passageiros hoje, é a questão do dinâmico, né? Então, assim, o passageiro vai de um ponto A ao B, ele vai por 15, ele pega num dinâmico, ele volta a 35, o mesmo percurso. Então, eu tenho conversado com os motoristas, qual que é a minha preocupação hoje? A maioria dos passageiros ganha em média de 1 a 2 salários mínimos, em sua grande maioria, que são usuários de aplicativo. Vamos colocar que a média seja 2 salários. O passageiro ele tem um ganho fixo. Então, ele faz as contas de gasto dele mensal, inclusive sobre a mobilidade. O fato de ter essa instabilidade no valor, dele nunca saber quanto de fato ele gasta no mês, ele diminui o número de uso do aplicativo. Então, tem muito passageiro hoje retornando para o ônibus. Por quê? Por causa dessa instabilidade. Sim. E aí, com o aumento da inflação, como está aumentando, por exemplo, comida é um negócio que é extremamente necessário. A gente vai no mercado, a gente compra cada vez menos e paga cada vez mais. E aí o aplicativo, querendo ou não, acaba entrando em segunda opção, questão de locomoção para fazer determinadas coisas. Então, tem reduzido muito o número de passageiros, os motoristas já estão sentindo isso, esse reflexo no mercado. E os passageiros estão sentindo pelo fato das plataformas não aceitarem melhor remunerar os prestadores de serviço. Por isso que a falta de carro, cancelamento. Na verdade, não é justo o cara pagar para trabalhar, né? E como vocês, então, entendem equalizar isso? Que eu acompanho, eu sou usuário, já fui motorista há um tempo atrás, e isso sempre foi um problema, né? Equalizar entre custo operacional para o motorista, custo de utilização do cliente. Como equalizar isso entre o cliente ter um preço que não seja expressivamente mais caro do que os outros? Então, querendo ou não, o cliente ele vai procurar um preço melhor, como você está falando, por esse equilíbrio. E o motorista, tendo os custos aí, tipo, em 2 anos, ele quase dobrou o custo, né? Se a gente pegar o exemplo do que é o combustível, que rege aí preços de tudo que é produto, né? E manutenção de carro tem a ver com isso. Como equilibrar isso? Como trazer essa realidade, sendo que algumas plataformas elas não estão muito preocupadas, né, entre questão de custo, elas estão no mercado e uma fatia gigante desse mercado. Como levar essa conscientização para cliente, pagar um pouquinho mais e ter uma qualidade no atendimento, na prestação desse serviço, e a adesão do motorista por ter tanta possibilidade e muitos às vezes acabam se cadastrando e trabalhando e eles reclamam do custo, mas eles precisam trabalhar. Qual a estratégia para conseguir atrair esses dois públicos, né? São 2 clientes que a plataforma tem, o cliente motorista, parceiro, e o cliente usuário, o passageiro. Então, no quesito de mobilidade urbana, na verdade, é assim, as plataformas ela tem um cliente direto e um cliente indireto, tá? Esse é o primeiro equívoco, na verdade, que há.
por parte dos usuários. Cliente direto da plataforma é motorista. Cliente indireto é passageiro. Te explico o porquê. Porque, na verdade, a plataforma ela nada mais é do que um sistema de intermediação que liga o meu cliente, o motorista, ao cliente dele, passageiro. Quem atende, transporta, recebe pagamento, faz tudo com o PS, que é o passageiro, é o motorista, não é a plataforma. A plataforma só faz esse intermédio de comunicação entre o cliente dela, motorista, com o passageiro, que é o cliente do motorista, tá? No estudo de mercado que a gente fez, o que acontece? A gente chegou à conclusão seguinte: qualquer lado que tirar vantagem sobre o outro, os três perdem hoje. Se eu, como plataforma, me beneficiar e prejudicar passageiro ou motorista, eu perco. Se o passageiro tiver mais benefícios, ele perde, como é o que está acontecendo hoje na quesito de cancelamento, falta de carro e essas coisas todas. E o motorista também perde se ele pensar e pender só para ele. Por quê? Porque é a queda de passageiro, o pessoal começa a voltar para o ônibus. Então, hoje, eu falo com ele o seguinte: a gente tem hoje que trabalhar com denominador X. Hoje tem que usar todo mundo de bom senso. O passageiro tem que entender que o motorista não pode pagar para trabalhar. Rebeca, já continuamos logo depois do comercial, tá? Ok, a gente já volta. Rapidão, nosso intervalo aqui para já estarmos de volta para falar dessa questão. Parece que não é muito quando você pede um carro, né, um aplicativo, para você ir de um ponto ao outro. Muitas vezes o preço ali que você está pagando não tem uma referência quando é só uma vez que você está precisando disso. Mas muitas pessoas elas vivem, né, se locomovem e precisam fazer contas, assim como a Rebeca falou, essa estabilidade de gastos com relação à mobilidade e o uso do aplicativo ele se tornou um diferencial, porque você não precisa ficar em um ponto de ônibus, esperar o horário do ônibus, então você pediu, você tem acesso de certa forma rápida para você se locomover. Estrategicamente, muitas pessoas optaram em não ter um veículo, não ter um carro, por causa de custos, né? Para ter um veículo, você tem que dirigir esse veículo, você precisa pagar impostos, seguro, existe o risco de ter esse veículo e o valor agregado, né, de capital investido naquele veículo. Para muitas pessoas isso é uma opção, não ter um carro, né, não investir um valor até considerável e sim se beneficiar da utilização de plataformas de mobilidade urbana. E é sobre isso que nós estamos falando com a Rebeca, que ela está trazendo, né, uma plataforma diferenciada para o mercado de mobilidade urbana e trazendo essa conscientização para tanto o cliente motorista como o cliente passageiro ter a consciência da utilização, a coerência na utilização, né? Então pode continuar, Rebeca, falando um pouquinho sobre essa questão de como essa plataforma ela vai trabalhar para que tanto passageiro e motorista sejam beneficiados, em justiça, né, que todos ganhem. Então, o fato da gente ter essa preocupação de trabalhar com a economia solidária, como eu te falei, o que acontece? O Pede um Carro foi criado num sistema de forma que torne viável para toda a roda funcionar, né? Então, hoje, o motorista ele tem uma defasagem muito grande nos ganhos por causa das altas taxas que são descontadas nas corridas dele. O passageiro não tem ciência disso, né? Mas hoje nas plataformas se trabalha praticamente com dois valores. As maiores plataformas hoje trabalham com um preço passageiro e um preço motorista. Então, não é que o motorista não receba o valor acordado, porque isso é um questionamento também que os motoristas hoje fazem muito e que eles não têm conhecimento. Então, o que acontece? A plataforma ela oferece um valor KM, né? No caso para o motorista, só que esse valor KM que ela repassa ao motorista, ela cumpre, mas ela cobra outro valor KM do passageiro. Então, a gente vê essa verificação de descontos nessa equação na hora que o motorista tem os descontos nas corridas dele. Então, por exemplo, hoje o motorista ele não consegue, assim como o passageiro não tem previsão de quanto que ele gasta com o transporte dele com o aplicativo, o motorista ele não tem uma previsão de ganho real. Por quê? Porque ele não sabe de fato qual o valor fixo que vai ser descontado. Numa corrida de 25,
a plataforma de repente tira 5%. Na outra de 25, tira 50%. Na outra de 25, tira 17%. Por oscilar essa cobrança do motorista, ele também não tem um cálculo real dele também ter uma previsibilidade de ganho dele. Então, o que acontece? Levando isso em consideração, os motoristas têm dado preferência para trabalhar em horários de dinâmico, em horários de pico, em horários que você tem mais carros, mas que a corrida tem valores mais elevados, o que onera o passageiro. Então, fora de horário de pico, geralmente você tem mais dificuldade de carro e você acaba tendo valores muito inferiores. Então, o que acontece? Como o valor é muito inferior, o motorista não pega. E o passageiro fica com déficit de carro. Tem carro, mas não tem carro disponível porque o motorista não atende, porque eles não vão pagar para trabalhar. Então, o que acontece? O que a gente fez para alinhar? A gente fez um estudo de qual o valor que hoje consegue um motorista trabalhar de forma que ele tenha um ganho justo para ele e que não onere o passageiro. Então, o que acontece? Hoje tem sido cobrado do passageiro, em média, de R$ 1,30 a R$ 3,00 por km. Tem corridas, por exemplo, dentro do dinâmico, que o passageiro está pagando R$ 3,00 por quilômetro rodado, tá? Então, o que acontece? A gente colocou um ponto X em questão, da gente trabalhar com R$ 2,00 o km fixo, 15 centavos o minuto. Então, o que acontece? Com esses R$ 2,00 fixo km, o passageiro ele tem uma previsibilidade. Nesses 2 primeiros anos de lançamento do Pede um Carro, a gente está trabalhando de uma forma diferenciada com o motorista, onde eles entram com uma adesão. Por quê? Porque a gente está querendo trabalhar com qualidade e a gente está trabalhando com capacitação. Os motoristas hoje, eles trabalham como funcionários, entre aspas, das plataformas, né? Porque é dado o serviço para eles como autônomo, mas eles têm tempo limite de ficar na plataforma, que em média até 12 horas. Eles são punidos por excesso de cancelamento, o que é incoerente, porque, na verdade, por exemplo, o PROCON pune as plataformas hoje, por exemplo, por cancelamento, e na verdade nem pode, porque se o motorista não é funcionário da plataforma, ele é um prestador de serviço, ele decide se ele atende ou não. Então, o motorista ele tem na mão dele a decisão de atender ou não atender, porque ele é prestador de serviço, né? Então, como é que você, se você não tem uma ligação direta com o prestador de serviço, ele não é seu funcionário, como é que você vai exigir que ele não cancele? Então, tem contrapontos na mobilidade urbana que eles batem de frente, que são incoerentes, tá? E a gente está procurando justamente diminuir esses erros que tem dentro da mobilidade urbana. Então, o passageiro ele tem que ter consciência do seguinte: o motorista é prestador de serviço. Assim como o passageiro sai para trabalhar, a função do motorista é essa. Ele tem que atender o passageiro bem, mas hoje ele não está recebendo para isso. Então, você estava falando na questão do passageiro querer preço. Hoje, o passageiro, na verdade, numa pesquisa de mercado, a primeira necessidade do passageiro, o que o passageiro mais quer é disponibilidade de carro. É a primeira necessidade, é a necessidade 1 do passageiro. A segunda é preço. Até porque é o seguinte, se não tem carro, não adianta ele querer preço. Então, ele quer disponibilidade de carro. Depois da disponibilidade do carro, vem o preço. E hoje, o que acontece? Não está tendo carro. Então, o pessoal está brigando por preço. As plataformas não têm nada adicional para oferecer para os passageiros além de preço. Eu falo muito isso com os motoristas. Por exemplo, hoje a gente tem corridas de R$ 1,00 a R$ 3,00, como eu te falei. Por que eu vou pagar R$ 3,00 para um cara me atender mal se eu posso pagar R$ 1,00? Se eu não tenho qualidade no atendimento, se eu não tenho nenhum diferencial por parte da plataforma, o sistema que me atende, se o motorista que eu pego, aí o motorista às vezes eu pergunto assim, mas o que eu tenho diferencial? Você tem diferencial que me proporcione de eu te pagar R$ 3,00 e não R$ 1,00 para o cara que dirige outro carro? Aí ele fala meu atendimento. Aí eu falo, sério? Porque para o usuário, quando ele pede no aplicativo, é uma roleta russa. O cara pode pegar um profissional que é educado, que sabe atender, e pode pegar um cara que não atende bem. Então, hoje a plataforma só está preocupada de fazer esse intermédio, focada 100% no capital e não na qualidade do usuário, né? Hoje você vê altas reclamações, não só de motoristas, mas também de passageiros no quesito. Por quê? Porque não se tem qualidade. Os motoristas não têm qualificação.
muitos deles, na verdade, assim, por uma necessidade, entram no mercado por falta de trabalho e tudo mais. A plataforma possibilita ganhos maiores do que o mercado tradicional, é uma realidade. Só que eles não são preparados. Os caras entram no sistema e é tipo assim, se vira. Então, eles não sabem, muitos deles, que o carro é uma empresa, que tem custo, que tem manutenção, que tem tudo. Então, a gente está trabalhando com conscientização do passageiro e do motorista para ficar bom para todo mundo. No nosso caso, para o passageiro, o que vai ser benéfico? Um valor fixo sem dinâmico. Então, ele consegue ter uma previsibilidade de custos. E para o motorista, o fato dele ter os ganhos fixos e os descontos fixos também possibilita ele ter uma previsibilidade de ganhos. Então, beneficia os dois. Nesses 2 anos agora que se iniciam, o Pede um Carro vai ter essa taxa de adesão, tá? Que vai ser uma taxa de adesão administrativa, na verdade, e a gente vai trabalhar com marketing de afiliados. Então, por exemplo, o motorista que adere, ele paga R$100 por mês, que dá um total de 1.200 ano. Só que se ele indicar 10 colegas dele para rodar, com 10 colegas que ele indica que entra na plataforma, a adesão dele fica 0 custo. Ele pagou a adesão se ele indicar 10 colegas. A diferença do Pede um Carro na indicação, eles indicam para outras plataformas, eles recebem um valor de R$2.500, R$2.000, às vezes, para poder indicar um outro motorista. Só que esse valor cessa. Ele bota um concorrente no mercado, recebe R$2.000 e ele nunca mais ganha em cima daquele motorista. No Pede um Carro, o que acontece? Ele indicando 10 parceiros dele, né, que ele conhece, de repente até colegas que ele tem convívio, para entrar na plataforma, ele zera a adesão dele, porque ele vai ganhar 10% desse valor para ele de bonificação como afiliado. E toda vez que um motorista que ele indicou rodar, ele ganha em cima da corrida, porque ele ganha cashback para indicação de motorista. Então, ele tem um ganho recorrente em cima das corridas dos colegas que ele indicou. Então, assim, não tem como o usuário perder, não tem como o motorista perder, porque a gente está trabalhando de forma preocupada com segurança e qualidade para os 2 usuários do Pede um Carro hoje. Muito bem. Agora 8h54, horário aqui de Campo Grande. Já estamos no finalzinho do nosso programa Meu Bairro Meu Negócio. Rebeca, e onde o pessoal já pode, né, ter o aplicativo para poder baixar, né? No seu celular, já está rodando para baixar, ainda não está em funcionamento, como você falou, dentro de 30 dias ele entra, né, para operação, mas já pode baixar no celular, o pessoal já pode começar a conhecer esse aplicativo? Então, ele já está disponível para downloads na Play Store, né? Pede um Carro. As pessoas tendo interesse podem estar fazendo contato no WhatsApp da empresa, que é o 679-9632-7713, para maiores informações, tanto para usuários quanto para motoristas, a gente está à disposição. E através do Delivery Brasil, né? Os comerciantes, no caso, que quiserem também estar fazendo parceria com a gente, entrando no site, se cadastrando, a gente vai estar fazendo contato também para poder estar, conforme for cadastrando, no Pede um Carro. Ótimo. Tá. E o motorista também já pode começar a acessar a plataforma? Já tem a base para ele se associar, para ele se cadastrar? Tem sim. Tem uma pré-agenda, não sei como tem. vai começar a gente está fazendo um pré-cadastro, né? Tá. Então, a gente está fazendo um pré-cadastro tanto dos usuários quanto dos motoristas para a gente poder estar rodando. Inclusive, alguns comerciantes, inclusive prestadores de serviço já estão em parceria com a gente. A gente, nessa semana agora, a gente vai começar a fazer sorteio todos os dias para quem participar dos pré-cadastros. Justamente o pessoal que já está entrando em parceria com a gente, comércio e prestadores de serviço. Então, a gente já tem para sortear combo de lanches, sessão de estética, músico durante 1 hora para quem quiser festar e fazer uma social no final de semana. Legal. Para poder estar movendo a cidade. E o motorista que se cadastrar agora, se associar à plataforma, ele já começa a entrar dentro do processo do cashback, ele já começa a poder organizar essa estrutura, porque para muitos isso já é uma rentabilidade, né? Poder garantir que ele não tem o custo efetivo do acesso ao que seria a mensalidade, né, da plataforma. Já se torna organizado assim no pré-cadastro? No pré-cadastro ele vai fazer contato com a gente via WhatsApp. Eu vou passar o link de afiliação para ele. Então ele vai entrar no processo de afiliação, vai fazer o pré-cadastro dele e ele vai receber um link para ele poder indicar como afiliado da plataforma os motoristas parceiros dele. Então, ele indicando para esses afiliados que são motoristas deles, ele indicou 10, ele já tem o valor da adesão. Se ele indicar 11, esse 120 adicional já é lucro para ele, porque ele está indicando.
A gente fez um cálculo do seguinte, o motorista... Isso considerando ano, né? Por ano. Tá. Só para explicar, tá? Os 10%, o valor total, claro, ele é mensal, mas assim, ele tem a consideração de ser ano, que é a conta que a Rebeca está fazendo dos 120. Então, são os 10% da adesão mensal que no ano dá 120. Por motorista recomendado, além do que seriam os 10 que zera a mensalidade dele. Zera no sentido de também ele estar recebendo 10% de cada um. Sim, não, e tem benefício do seguinte, esses 2 primeiros anos de lançamento, para estruturar e ajudar o motorista, a gente vai cobrar adesão e o desconto do motorista vai ser só de 5% para poder a gente fazer funcionar o cashback. Então, o motorista só vai ter 5% de desconto sobre as corridas dele, justamente porque esse valor de 5% vai ser para repasses de cashback, tá? O motorista ele tem como estar fazendo corrida avulsa dentro da plataforma também, que hoje os motoristas fazem corridas particulares, que é como se ele tivesse uma plataforma própria na mão, onde ele coloca para fazer as particulares dele, e nesse valor da particular a gente não recebe nenhum tipo de desconto, que é um valor prestado justamente pela questão da adesão para beneficiar ele. O único valor cobrado dele na corrida particular é referente a imposto, porque toda vez que ele corre, a plataforma tem que pagar um imposto. Ok. Então é isso. Pede um carro, plataforma que já está disponível para Android, então tanto o motorista quanto o passageiro já pode baixar esse aplicativo no seu celular, já conhecer como é a formatação dele. Como a Rebeca falou, é semelhante pelo processo, né, de utilização, e tem o diferencial já sobre a questão do cashback. Então você começa a ganhar dinheiro de volta da utilização de outras pessoas. Você não precisa nem utilizar muitas vezes, né? Mas se alguma pessoa através de você utiliza, você já está ganhando dinheiro com isso. Então essa é a nova plataforma que está chegando aqui na nossa capital. A utilização dela é só na cidade aqui por enquanto? Por enquanto sim, a gente já está conversando com cidades fora daqui também. Muito bem, então vem aí para mostrar um serviço diferenciado. E a gente torce para isso, né? Porque a qualidade realmente ela caiu bastante. No início das grandes plataformas, se existia um critério, principalmente do motorista, tanto motorista e passageiro, mas o motorista ele tinha um preparo, um pré-requisito para estar preparado para ser um parceiro, né? E hoje se perdeu bastante. A gente vê a higienização dos carros precárias, alguns sim, mas está mais o número maior de pessoas de motoristas que não realmente entregam. Tem a questão do custo, mas às vezes é uma questão de treinamento, né? Então oferecer um serviço de qualidade muitas vezes não tem a relação dinheiro e sim a consciência ao treino. Então tomara que a gente possa perceber essa diferenciação, Rebeca, porque realmente isso faz a diferença. Não é preço, e sim se eu uso aquilo, se eu pago por aquilo que eu estou comprando, né? Utilizando. Então, educação não é diferencial, mas se puder ter, né, vai ser já, comparado às outras, uma grande diferença. A gente já tem buscado, na verdade, essa questão de preocupação da qualificação, inclusive junto à Cidagro. A gente teve uma reunião essa semana justamente preocupada com a questão de estar dando treinamento e qualificação para os motoristas. Independente do pé de um carro, os motoristas que tiverem interesse de se qualificar, a gente está à disposição. Muito bem. Então, parabéns, Rebeca, pela iniciativa, pela coragem de empreender, né, em um ramo tão disputado. Isso que é o que diferencia o empreendedor de sucesso daqueles que tentam fazer alguma coisa. Então, parabéns. Muito obrigada. Faça um convite final, né? A gente está no finalzinho aqui, para as pessoas poderem acessar, então, a plataforma. Então, fica o meu convite para os comerciantes, os moradores da cidade de Campo Grande, também os motoristas, para estarem conhecendo o nosso projeto mais de perto. E a única plataforma hoje que está, de fato, preocupado com uma economia solidária, né? Onde todos podem se beneficiar. Pede um carro aí ajudando a mover a cidade, literalmente. Muito bem. Então é isso. A gente volta na quarta-feira, às 7h31 da manhã, com mais um programa Meu Bairro Negócio. E sábado, mesmo horário, estamos de volta. Acompanhe toda a programação da Rádio Jara. Está incrível, vários programas, várias entrevistas e muito além da música. Até mais. Aeon, serviço de terapia integral.